Olá pessoal, bom, vou ensinar aqui como criar um instalador aí para quem usa crack em programas ou quer colocar uma tradução, então facilitar a vida mesmo aí, bem simples para você criar aí, você que mexe já tem um pouquinho as manhas, então vamos que interessa. Então eu tenho esse programa aqui Front Zumbi e daí eu não tenho o crack dele. Na verdade, instalei ele aqui, mas ele nem funcionou. Não sei o que ele precisa para ele funcionar. Então vamos lá. Esse programa eu copiei o executável dele aqui. Na verdade, esse programa não é um crack que eu vou pôr nesse jogo. Na verdade, é o executável dele mesmo que eu vou colocar lá dentro. E um arquivo de texto que não é esse. Esse que eu vou jogar fora. Esse arquivo de texto para vocês verem que o executável vai para lá mesmo. Então, vocês podem ver que aqui tinha um arquivo de texto que eu apaguei ele. Então eu não tem mais nem arquivo nenhum de texto aqui dentro. Então, vamos lá. Eu vou usar o Inode Setup. Inode Setup Compiler aí, a versão 5.3 do programa. É um programa bem simples para criar instaladores para programas aí, para quem usa Delphi, por exemplo, pode criar suas aplicações em Delphi. E quando você cria uma aplicação em Delphi, na verdade o arquivo que você cria ele já é um auto-executável e não precisa instalar, na verdade, mas conforme talvez a aplicação que você cria ela use uma biblioteca, uma DLL, por exemplo, ou outros arquivos para poder funcionar o seu programa corretamente. Então você vai precisar de, além do executável, uns outros arquivos junto para o programa funcionar. Então você junta tudo aqui nesse instalador, que ele cria um instalador e daí o usuário comum que não sabe usar, pô, mas e esses outros arquivos que veio junto, esse arquivo de texto e esse outro arquivo aqui, eu vou apagar, daí o programa não funciona mais, pô, essa porcaria não funciona, o cara criou uma porcaria. Então, daí você instala, cria um instalador, só fica o atalho, um desktop no menu iniciar para o usuário vai usar e nem sabe que os arquivos que precisa, porque na verdade tem gente que não quer mesmo saber, ele só quer usar o programa. Mas mesmo assim a gente gosta de fazer coisas boas para todo mundo aí, então cortar o papo e vamos começar. Então, File New, vai abrir uma telinha como se fosse uma instalação, mas não é uma instalação, é bem parecido. Então, vamos fazer o seguinte, aqui nome do programa. O nome do programa para o que eu quero usar, que é instalar um crack ou uma tradução, digamos assim. Então o nome do programa, eu vou usar o nome da pasta final do programa que eu quero. Então eu quero que o crack venha para essa pasta, então eu vou usar o nome Front Zumbi, que é o nome dessa pasta. Entendeu? Só para ficar bem certo. Aqui, então recapitulando. Aqui em cima eu vou colocar o nome da pasta e aqui eu vou colocar a versão. Aí você está pensando, pô, você tem que colocar a versão. Pô, esse troço é chato, tem que pôr a versão. Então, o próximo aqui eu não preciso pôr nada, que é o nome da empresa, e o nome do site também não preciso pôr nada. Se eu tiver e se eu quiser, eu coloco. Então, mas obrigatório, nome do programa, no caso, que seria o programa, no caso o nome da nossa pasta, que nós queremos que o nosso arquivo vá, e a versão dele. Esse é obrigatório, se você não pôr, ele chateia. Então, segunda opção, deixo em custom e vou colocar o local. Muito importante nessa hora, presta atenção. Então, aqui eu vou colocar o local. Tá, coloquei C, arquivos de programa Front Zumbi. Só que
esse programa ele vai criar essa pasta front zumbi, então eu não preciso pôr o nome da pasta, eu só coloco o caminho aonde a pasta está. Deixo marcado a primeira opção, que é se o usuário mudar de lugar, ele pode mudar ali, e lá debaixo no marco ele pode mudar o local da instalação, e vou para o próximo arquivo, próximo aba. Nessa janela eu deixo marcada a opção de baixo, que ele não tem um executável padrão, executável, ele tem vários arquivos só, que é o que eu quero, só substituir alguns arquivos, e vou colocar os dois arquivos, selecionar os dois arquivos aqui, que é o meu texto que eu quero pôr lá para vocês verem que funcionou, e o executável do programa. Então adicionei os dois arquivos e vou para a próxima janela. Aqui eu desmarco a opção aqui, deixo tudo desmarcado aqui, só fica o nome lá em cima. Vou para o próximo. Se eu tivesse uma licença eu podia colocar aqui, adicionar as licenças, não tenho, vou para o próximo. Linguagem, seleciono a linguagem que eu quero deixar, tem várias, deixo essa, vou para o próximo. Aqui eu coloco o lugar, o local onde eu quero que o executável seja salvo, no caso o meu desktop. Aqui o nome opcional, deixo setup, eu coloco crack, por exemplo, crack, só que não é um crack isso aqui, então vou deixar teste, só para vocês verem. Aqui se eu tivesse um ícone eu podia trocar o ícone, não quero, deixo o ícone mesmo, o ícone padrão. E aqui se eu quisesse eu podia pôr uma senha, não quero também. Então próximo e fim. Então aqui ele perguntou se quer que compile, sim. Aqui ele perguntou se quer que salve um projeto, um script com os códigos nos meus documentos. Eu não quero, então ele vai compilar o arquivo. Compilou, tá pronto. Só isso, simples e fácil. Então ele está aqui, ó, teste, que é esses dois arquivos estão aqui dentro, que eu vou colocar dentro dessa pasta. Vamos lá, como se fosse instalar um programa normal. Abriu, bem-vindo à instalação de Front Zumbi, só que na verdade não é o Front Zumbi que estou instalando, podia ser um crack, ou uma tradução, ou um programa criado por mim. Então vou para o próximo. Ó, veja que eu pus lá no local que eu queria que ele instalasse, eu pus só C arquivos de programas, e ele já criou a pasta Front Zumbi. É bom você colocar um arquivo de texto às vezes para o usuário, para explicar que a pasta Front Zumbi na verdade ele vai criar. Se eu quisesse eu podia procurar outro local para instalar, se eu tivesse instalado em outro lugar esse arquivo. Então daí ele já perguntou, como já existe, e quando você vai instalar um crack ele sempre faz essa pergunta, que já existe esse arquivo, só que aqui não é um crack, lembrando, não é um crack. Então ele já existe o arquivo executável aqui, Front Zumbi. Então ele perguntando se quer substituir, obviamente que eu quero. Ele está confirmando o local e vai instalar lá. Instalou, concluído. E aqui tá. Ah não, mas é o mesmo executável, tá. E aqui tá o arquivo de texto, para confirmar. Beleza, pessoal? É isso. E fica aí a dica aí, vocês podem usar esse programa que é o Inode Setup aí, na minha opinião, um baita programa free. Você que define, como todo mundo diz, né? A sua imaginação é o limite. Veja para que ele te serve aí e boa sorte. Beleza? Valeu, até a próxima.